Isto é um acaso objetivo eu estar aqui porque a Tina, pensando na curadoria desta exposição, de repente falou de uma integração na história da Beat Generation, que correspondeu nos anos 60 a uma emergência que vem da costa oeste dos Estados Unidos e que surge enquanto vamos mergulhar 50 anos para trás, meio século. Estamos em meados dos anos 60 e enquanto Paris começa a dar-se conta da revolução cultural chinesa e toda a Europa fica banhada entre diferentes fações do que tinha sido o lado monocórdico do comunismo depois da Guerra Fria, fica de repente de um lado essa paixão, tendência de Paris descobrindo a revolução cultural e do outro lado o uivo do Allen Ginsberg, que são os anos 60. Portugal era um salazareto e tinha começado a guerra colonial. E, portanto, tinha começado a contestação estudantil em Lisboa, alguns refugiaram-se no Porto, depois de terem sido expulsos de Lisboa, e daqui vai surgir uma saída, como de Lisboa, ao nível da camada estudantil, mas também, ao mesmo tempo, o começo dos anos 60 é o esvaziar do campo português para os bidonvilles de Paris e por aí fora, e também de Bruxelas. Bruxelas, Bélgica, era uma situação muito sui generis, porque tinha uma característica de estar entre Paris, Amsterdão e Londres. Era uma espécie de terra vague entre o norte e o sul, entre flamengos e valões, entre a Holanda reformada e a Bélgica cristã. Era um terreno de várias conjugações com um fenómeno muito sui generis, que era que Bruxelas não tinha bidonvilles. Os portugueses que chegavam a Bruxelas vinham para o centro da cidade, porque Bruxelas, cidade de burocratas, evidentemente cada burocrata estava a fazer a sua casa secundária fora de Bruxelas, a sua casa, e o centro de Bruxelas foi-se esvaziando e foi sendo habitado por imigrantes espanhóis, gregos, turcos e portugueses. E nos habitantes portugueses de Bruxelas havia um fenómeno que é único na imigração portuguesa: havia alentejanos. Havia alentejanos porque alguns belgas eram donos das minas do Alentejo, que foram fechando de São Domingos, e que tinham minas de carvão também lá nos confins da Bélgica, e que levaram estes trabalhadores alentejanos para as minas de Bruxelas, da Bélgica, e que finalmente, ao fim de 5 anos, obtiveram uma carta de residência e aglomeraram-se em Bruxelas, nas ruas mais baratas, à volta da Place Flagey, e então, de repente, Bruxelas tinha como se fosse um largo de alentejanos, coisa que na imigração portuguesa não aconteceu noutro sítio. E isso, terem ido os alentejanos para lá, quer dizer, gente da mina, evidentemente que o PC português estava com um terreno que podia permitir uma associação de portugueses imigrados na Bélgica, e a força dos alentejanos fez que, para além dessa proximidade ao PC, fosse também logo uma cultura popular que se manifestava com as suas cantorias, com o seu gosto de fazer teatro, mais uns imigrantes da Nazaré que gostavam muito de fado, mais uns minhotos, tudo isso ali convergiu. Eu tinha saído de Portugal aos 20 anos, farto do salazareto, e levava comigo,
a recolha do Miguel Giacometti sobre a música popular portuguesa, levava o livro de inquérito do Sindicato dos Arquitetos Portugueses sobre a arquitetura popular portuguesa, quer dizer, havia marcado por um gosto de conhecer mais profundamente a cultura portuguesa e sair de cá com essa bagagem mínima e também pensando que, tendo sido culturalizado no Algarve pelo movimento dos cineclubes e por ter saído da primeira Câmara Paiar, que eu ia estudar jornalismo, cinema e mais tarde teria naquela escola do Jean Rouch, caméra au point, vir fazer filmes sobre esta cultura que eu tinha, de onde saía e de onde o Salazareto me expulsava simplesmente pelo tédio, porque eu não tinha o problema da tropa, por causa de uma deficiência visual que mais tarde me faz dar uma cambalhota que me traz para o teatro. Eu frequentava em Bruxelas a ANSAS, que era uma jovem escola de cinema criada pelo André Delvaux, o homem que de L'Homme au crâne rasé, anos 66, 67, por aí, e que o gosto de fazer cinema do André Delvaux levou, ele era músico, compositor, sobretudo músico, e a paixão do cinema dele fez-o acompanhar durante muitos anos os filmes mudos da Cinemateca de Bruxelas, de maneira que ele chega ao cinema pela música, pela montagem e cria para fazer o filme que ele almejava, criou uma escola de cinema em Bruxelas que, de certa maneira, correspondia de uma maneira laica nas artes ao que representava a Universidade Livre de Bruxelas, que era Bruxelas uma universidade e o ensino marcados pela maçonaria belga, enquanto em Louvaina estava a Igreja com a sua universidade e com as suas escolas diferentes. Essa ANSAS, onde eu estive, é a escola onde o Álvaro Moraes se vai formar. Essa escola, que era extremamente inovadora, fez-me chegar de repente à conclusão que o que eu queria fazer não podia fazer, porque não tinha a capacidade, com a visão que tinha, de estar caméra au point a fazer os filmes que eu pensava vir fazer para Portugal. Mas, evidentemente, essa formação na ANSAS produziu alguma informação que nos fez chegar ao teatro da Associação Portuguesa de Imigrantes na Bélgica, a APEB. E aí convergiu alguém que está aqui, que é o João Luís que vinha do Porto e que tinha passado pelo Teatro Experimental do Porto, e vinha do Porto não só com o Teatro Experimental e toda a experiência que ele tinha trazido, mas também com algo que aconteceu no Porto e que tem a ver exatamente com a arte popular, que é a altura em que o António Quadros, na Escola de Belas Artes do Porto, cria um movimento de interesse sobre a Rosa Ramalho, sobre toda uma estética popular, onde ele pinta com essa estética as molduras dos quadros que então faz, e portanto chega ao Porto, do Porto, o João Luís também com essa descoberta que o António Quadros e outros arquitetos do Porto tinham propiciado. E chega de Lisboa o João Muniz que vinha daquela convivência com os rapazes do Gelo, o Cesarini, o Luís Pacheco, e sobretudo com uma intimidade com os poetas mais discretos desse movimento, que podem ser ditos no Castro, enfim, essa envolvência surrealista. Este encontro faz que este trio que nós formamos, vivendo juntos
no que nós chamávamos o Canil. Vivíamos lá o Canil, de tal maneira estávamos ali, o Canil. Canil. E, enfim, de certa maneira, desenvolvemos um projeto de interação com aquele grupo de teatro que surgia na Associação de Imigrantes. Não vos vou agora descrever o que é que lá se passou. A certa altura, nós pensávamos que havia textos a escrever para um teatro que mergulhasse numa cultura popular sem ser um teatro de feição neorrealista absolutamente sem interesse. Trazíamos, portanto, eu evidentemente na ANSAS sabia que tinha surgido e tinha convivido com o aparecimento absolutamente deslumbrante na Europa dos anos 60 do teatro do Jerzy Grotowski, que vinha da Polónia e que pela primeira vez reivindicava um teatro do corpo, quase de nudez absoluta, um teatro pobre, um teatro que era absolutamente uma erupção do corpo no teatro que se fazia por toda a Europa. E também, evidentemente, isso é o momento em que o Living Theatre também chega numa cisão que se produz em Nova Iorque. Há uma parte que fica em Nova Iorque, por acaso, com um português, o Manuel Grangeiro Crespo, que ficou a dirigir o Living Theatre, que ficou em Nova Iorque, e os que vêm para cá, a Melina, a Molina, que fazem uma deriva por a Europa desses anos 60. E aí aparece, evidentemente, o corpo emerge. Essa informação e essa vivência que eu podia trazer da ANSAS conjugou-se com este gosto pela cultura popular portuguesa e com um pequeno sal de Lisboa, o que o João Luís traz no nome que vai assumir depois o Teatro Laboratório Prego na Língua. Prego na Língua vem de um poema de um desses amigos do João Muniz. Nós temos dificuldade em que o nosso laboratório de escrita seja, evidentemente, uma associação de portugueses imigrados na Bélgica com o PC muito lá por trás. A certa altura havia coisas que eram propostas e que não eram, não diretamente pelo PC, mas pelos seus dirigentes que certamente integravam a direção, um poder de censura que nós fomos convivendo com ela por uma deriva. Começámos por encenar verdadeiramente nesse programa, para além de uma primeira tentativa com os 3 fósforos da Teresa Rita, a nossa grande proeza foi termos chegado ao António Aleixo, esse poeta popular do Algarve, e encenámos pela primeira vez, certamente, a obra dele, porque fizemos os 2 autos que ele publicou e pegámos nas quadras dele, mais os nazarenos que cantavam fado, e as quadras foi uma integral do António Aleixo, e que foi um sucesso naquele meio de trabalhadores, e nós tínhamos como pressuposto que trabalhávamos em redondo, sem decor, mas pura e simplesmente para estarmos disponíveis para ir a um café de imigrantes, para ir a uma associação de imigrantes, que à fora de Bruxelas havia várias, e em Alemanha, onde também fomos. Portanto, de certa maneira, criámos uma espécie de teatro da barraca. A influência, finalmente, que se pode exprimir culturalmente deste teatro no seu melhor foi quando evocámos um pouco o Federico Garcia Lorca, de uma problemática popular, mas numa expressão expressionista que se ia enraizar na cultura popular portuguesa. E daí o fado ter aparecido com o António Aleixo. Ora, isso foi uma experiência que funcionou muito bem. E, evidentemente, ao termos chegado a
essa realização, nós pretendíamos ir mais além e então tínhamos um texto que era em Portugal Alentejo, 1954, que fazia alusão à morte de Catarina Eufémia, e que esse texto, que tinha sido o primeiro texto proposto e que sucessivamente tinha sido recusado, e fôramos para os Três Fósforos e fôramos para o António Aleixo, à terceira negativa vai-se dar uma sessão em que há uma parte desse grupo, do teatro, que cria o Teatro Laboratório Prego na Língua. Bruxelas era uma cidade onde a Europa era de 6 e que estava a expandir-se, e havia bairros de Bruxelas que estavam perfeitamente de casas senhoriais, que, entretanto, estavam vazias, porque estava ali um movimento especulativo para a volta da União Europeia atual haver os edifícios de escritórios e escritórios. Então era muito fácil, nessa altura, encontrar une maison de maître à Bruxelas, por um preço insignificante. O João Luís tratou do assunto como todos os assuntos de produção da nossa aventura, e nós encontramos une maison de maître, que, entretanto, a decadência tinha chegado a que no resto do chão já tinha havido um talho, e por baixo deste talho havia uma cave para pendurar os animais, um estúdio para trabalhar absolutamente extraordinário, um bocado frio e gelante, mas a coisa estava que dispunhamos, criámos de certa maneira a primeira comunidade urbana de Bruxelas e tínhamos à disposição aquele laboratório que era a cave daquela antiga Maison de Maître, Rue Béliard, um bocadinho mais à frente. Bruxelas tinha também outra história, que era a sede onde se dava refúgio aos políticos. Portanto, todos estes jovens portugueses que tinham passado o assalto, com muitas probabilidades, convergiam para Bruxelas, porque estava lá a sede do Escritório das Nações Unidas que certificava o refúgio político. Portanto, isso ainda fez, e depois não tinha bidonvilles, qualquer pessoa que chegava lá não tinha problema de se alojar, era de certa maneira, havia uma convergência, seja dos estudantes portugueses politizados, seja da imigração económica portuguesa, que em Bruxelas podia chegar e ter uma casa decente. Portanto, Bruxelas tinha esse fator de ter permitido, por exemplo, esta associação, este teatro que se formou. E aí, nós então, já como Teatro Laboratório Prego na Língua, e começámos a levar a nossa experiência muito mais longe, e começámos a trabalhar sob esse texto, todas as noites, e introduzindo num processo que deixava de ser de mise-en-scène, como tinha sido feito na APEB, na Associação do Teatro da APEB, para algo que era mais coletivo, em que eu tive um papel de catalisador pela escolha de textos e proposição de objetos que integraram, finalmente, e aí entra outra singularidade de Bruxelas, que tinha um teatro chamado Teatro Poème. O Teatro Poème tinha sido criado por uma grande atriz belga, um monstro de cena apaixonada pela poesia, e o Teatro Poème era um teatro muito singular, que produzia espetáculos de teatro, sobretudo os clássicos de poesia francesa e os contemporâneos, que depois rodava pelas escolas, portanto, num programa pedagógico que havia na Bélgica, que permitia que um teatro sobrevivesse, para além dos espetáculos que dava em Bruxelas, depois de os rentabilizar num circuito de escolas onde os jovens belgas aprendiam a relação da poesia com a palavra, com, enfim, o teatro a funcionar. Ora, esse Teatro Poème nós tínhamos produzido lá os autos do António Aleixo, e a partir daí ficou interessada na nossa produção. E, portanto, quando nós criámos o Prego na Língua do poema
António José Forte, que era um desses companheiros do João Luís em Lisboa, e como sabem é um dos clássicos desse movimento do Café Gelo, como o Manuel de Castro. De repente foi tudo muito facilitado. Tínhamos uma maison de maître para viver, tínhamos na cave um laboratório para trabalhar e tínhamos os que não tinham aceitado a censura definitiva de um projeto que ia para além de qualquer militância política e que ao mesmo tempo nos interessava explorando a cultura popular e indo mais além na escrita para um teatro que definitivamente se cria em redondo, que descia da cena e normalmente a partir daí o teatro que nós fizemos, que foram 2 únicos espetáculos, em Portugal Alentejo 54, de que estão aí essas fotografias que apareceram não sei aonde no programa, e depois, já em francês, La Morsure du Dedans, que é, digamos, a apoteose deste teatro laboratório. O que era este teatro laboratório, finalmente, hoje com 50 anos de distância? Era, evidentemente, uma emergência. E nós tínhamos adotado como método de trabalho, nessas sessões que todas as noites se repetiam na cave do Talho, era que, para combater o frio primeiro e depois como elemento catalisador, que nós bebíamos vinho. Havia sempre um garrafão de vinho à nossa disposição, havia bom vinho português, espanhol, havia garrafões, uma coisa muito barata. Nós, na altura, vivíamos muito pobremente. Eu recordo que o João Luís, mais o João Muniz, mais 2 ou 3, íamos descarregar às 5 da manhã os comboios que vinham da Itália com os legumes para a Bélgica e punhamos no trottoir, com fizel de trottoir, e depois vinham os comerciantes, olhavam para um ou para o outro e tal, e levavam-nos para descarregar caminhões. Mas quando, mesmo assim, nós não éramos contratados para isso, tínhamos o prazer de passar pelo mercado de Sainte-Catherine, que é onde isso se passava, e onde os belgas, à sexta-feira, havia um mercado de peixe, e os belgas deitavam fora as cabeças de peixes. E então nós alimentávamos esplendidamente com cabeças de peixe, de borla e coisas assim. Era, portanto, uma grande facilidade para habitar, para ter um estúdio, tudo isso, e pudemos, de facto, consagrar-nos a essa experiência, que foi uma experiência que, a certa altura, a mim, me ultrapassou, porque as consequências que vamos dar o que é que acontece com estas experiências abeira-se repetitivas, em que a língua é privilegiada na sua dimensão mântrica, repetitiva, em que o corpo é suscitado pela tal dimensão mântrica da língua, dimensões mântricas que eram suscitadas por pequenas frases que eram propostas para darem esse apoio. A ajuda da dimensão inebriante do vinho, com o lado mântrico das palavras e com uma experiência que avançava para dimensões de que nós não prevíamos. Eu recordo que, a certa altura, na minha cabeça, estava uma experiência que abeirava a dimensão do transe. E essa dimensão do transe, evidentemente, não emergia sozinha, mas emergia através desta dimensão mântrica, desta utilização do vinho e, sobretudo, nas nossas cabeças, o Antonin Artaud, evidentemente, é um momento em que em Paris os ecos
dessa fulgurância do Artaud estavam presentes e, por outro lado, há um Michaud a escrever em Paris os desenhos e os poemas da Mescalina, estes meados dos anos 60. Um terreno em que começavam a ser traduzidos em francês os textos da Beat Generation. O que é que acontece? É que nós produzimos e realizámos em Portugal Alentejo 54 e foi como uma erupção de um teatro que jamais se vira na Bélgica e que passámos do contexto português que ainda tinha em Portugal Alentejo 54 para já o contexto da língua francesa na Morsure de Dedans, que é a segunda experiência que nós fazemos e a última. O que aconteceu com Portugal Alentejo 54 teve mais a ver com aquele pequeno mundo português que havia em Bruxelas, de todos os partidos, de todas as tendências culturais e operárias que foram confrontados com aquela experiência que tinha sido censurada e que foi posta nessa produção, realização, em que nós aparecemos já no Teatro em Redondo, completamente revestidos, como mostra essa fotografia, de jornais, e que a pouco, com o desenvolver da experiência, os corpos ficam praticamente nus e o texto mantrificado e a ajuda da dimensão ébria vai produzir algo que, quando acaba, tem nesse público eminentemente português uma série de vidros onde eles se contemplam e onde emerge com muita violência a relação espectador e o que nós então chamávamos, os que estavam no palco, les viveurs, aqueles que faziam um détournement em termos situacionistas de culpabilizar o espectador de estar ali sentado e de não estar naquelas convulsões em que nós caminhávamos, expelindo uma energia que aí produzia coisas excepcionais. No público produzia acessos de choro, acessos de mal-estar que as pessoas tinham que sair da sala, e nos que estavam em cena, processos, por exemplo, de curas psicossomáticas, alguém que tinha uma verruga na mão e depois da sessão, seja em laboratório ou seja em cena, no Teatro Redondo, desapareciam coisas assim que nos confirmavam a justeza da nossa experiência e a força que ela tinha, mas que, para o catalisador que eu fui, me colocou no papel de aprendiz feiticeiro. Porque nós desencadeávamos algo que não controlávamos, mas que tínhamos buscado e que estávamos num terreno que, evidentemente, confrontado com o público, produziu algo que se manifestou, sobretudo, dentro de uma... Imaginem atores do teatro-poema habituados a levar a palavra na sua dimensão clássica, de repente confrontados com esta dimensão do transe, de um transe que tinha de um teatro do corpo, de um teatro em redondo, de um teatro mântrico e que produzia efeitos ao nível do corpo, mesmo nos espectadores. Portanto, a experiência foi fulgurante, fortíssima, e quando acabou a Morsure de Dedans, em que nós utilizámos frases do Manifesto Comunista, utilizámos frases do Cadiz, do Ginsberg, Oh ma mère, aquele poema imenso que ele escreve à mãe, e, evidentemente, a Ode Marítima do Álvaro de Campos, o método final, para resumir como o método de trabalho já mais apurado nesta última manifestação, foi que
eu propunha estes fragmentos de textos com dimensão mântrica. Havia para os participantes a necessidade de sentirem que alguma daquelas frases que eles escolhiam eram providenciais para a sua travessia daquele espaço e daquele tempo. E, por outro lado, eram propostas uma série de adereços, objetos. Por exemplo, para a Morceau de Dedans foi proposto que havia um receptáculo de água, um receptáculo com terra, um receptáculo com vísceras e almofadas de penas de ganso que, ao serem rasgadas, produziam a presença do ar e se misturavam. Imaginem, portanto, um teatro do transe e depois muitos adereços, como crucifixos, imensos crucifixos, correntes, umas caixas fechadas que tinham molas e que depois se abriam e as molas surgiam, enfim. Cada um tinha lá os objetos da lista que tinha sido feita e, portanto, depois das nossas sessões terem sido sem nada de objetos, sem nada de matérias, no dia em que o Teatro Poème anunciava Morceau de Dedans, lá tínhamos a terra, a água, o sangue, as penas e os outros adereços. E aí se produziu a Morceau de Dedans. Aí foi quando se foi mais longe nessa experiência e quando o público reagiu também de maneira mais forte. Imaginem que há histórias. Nós tínhamos também, por exemplo, uma gadanha trazida da Feira da Ladra. Eu recordo-me perfeitamente que estive ao lado de um espectador, a gadanha estava ferrugenta, mas mesmo assim é uma gadanha, e que a gadanha estava à beira do pescoço, do espectador que estava ali olhando para mim, que aliás era um ator do Teatro Poème. Imaginem o que isso podia produzir de violência muito forte. E nós, numa felicidade libertadora, e sempre, à vista de todos, ingerindo o vinho da Península Ibérica como elemento. Nós ainda éramos... nessa altura, em Bruxelas, havia nos cafés de flamengos, de andaluzes do flamenco, nos cafés gregos, nos cafés turcos, havia cafés onde os homens dançavam e onde fumavam, onde o quife de Marrocos já estava presente, onde nessa altura, imaginem a Espanha de Franco, com os imigrantes que podiam estar em Bruxelas, no centro da cidade, abrindo cafés, e depois apareceu o flamenco. Por essa altura passou lá todas estas pessoas que depois foram muito conhecidas na música flamenca, o meu Patrício de Castro Marinho, o Paco de Lúcia, o homem do... Bem, o Manitas de Plata e depois o outro, até o cigano último e maravilhoso. Toda essa gente passava nesses cafés e depois havia bailarinas, e as bailarinas normalmente eram mariquitas andaluzes que se vestiam de bailarinas, e tudo aquilo acabava às 5 da manhã. Às 5 da manhã aquilo acabava numa churreria, em pleno coração de Bruxelas, uma churreria onde apareciam as mariquitas. Tudo isto é muito feliniano. As mariquitas já com as malhas caídas e o rímel a descer, que vinham aos churros com o anis e fumavam quife. Mas nós ficávamos pelo vinho para essa transe que depois se daria. É nessa altura que o Teatro Laboratório Prego na Língua, evidentemente, através do Teatro Poème, tem aberta uma carreira que se parecia inexorável, de sermos convidados para o Festival de Nancy e de entrarmos nessa rede que, entretanto, havia de grupos de teatro experimental, numa Europa que tinha os seus Grotowskis e onde tinham chegado as suas Molinas,
do Living Theatre. E é nessa altura que, depois desta experiência limite, como eu tinha galvanizado neste sentido e me tinha sentido finalmente responsável por algo que eu não podia controlar, que podia acontecer, que eu resolvi, portanto, que finalmente o teatro, o laboratório Prego na Língua, ficava-se por ali. Esta foi a história. Evidentemente que esta história tem relação com uma época de há 50 anos atrás, em que emerge a Beat Generation e, de certa maneira, há laivos da Beat Generation nesta experiência, pela redescoberta do corpo, pela redescoberta da palavra mântrica, por uma certa descoberta de uma potencialidade do corpo e, evidentemente, aí aparece um horizonte. Quem é que no teatro contemporâneo nos pode ajudar? Aparecia algo que não era evidente, não é? Que nos pudesse orientar, e daí, muito concretamente, e é talvez a primeira vez que eu o digo e a primeira vez que eu falo disto também, mas que este acaso objetivo permite de falar, é que há dois acasos objetivos nesta fala. Primeiro foi este que eu disse ao princípio, de aparecer aqui. A segunda foi que o Lapa, quando foi desafiado pela Via Latina, aí nos anos 90, para participar num grande livro que fez a Via Latina de Coimbra, dos estudantes de Coimbra, e que também me pediram um texto que deve ser dos únicos textos que eu publiquei na vida, fora dos 3 livros que foram editados no século passado, como por acaso o texto que eu forneci foi ilustrado com as fotografias, a reprodução das obras do Lapa. É o segundo caso objetivo que acontece. E vendo que a trajetória do Lapa corresponde a esses anos e que houve também houve aí uma experiência absolutamente de Beat Generation, dos Alissor, dos ácidos, toda essa história, de uma busca através dessa dimensão que Huxley tinha de certa maneira culturalizado e que o Living Theatre aplicava e que a Beat Generation utilizava. Portanto, há uma emergência de uma história da Beat Generation que, de certa maneira, o Teatro Laboratório Prego na Língua manifestou, e que foi logo, curiosamente, em Bruxelas, perfeitamente sucedida, de uma experiência muito mais, então, dentro deste âmbito, que foi um grupo que alguns artistas plásticos de Bruxelas tiveram, também criando uma comunidade, e onde participou, ainda como artista plástico, o Alberto Pidwell, na altura era artista plástico, sobretudo, como, aliás, em relação a esta experiência do prego na língua, houve outro artista plástico, que é o João Brites, cuja mulher tinha sido formada na ANSAS e que participou na nossa experiência do Portugal Alentejo 54 e que arrastou o João Brites para, de certa maneira, o teatro e pronto, conhecem a história do João Brites. O João Luís continuou por aqui depois de uma travessia no Teatro Poème, onde encenou e desenvolveu a dimensão lorquiana da nossa, que era também uma das nossas veias, e eu passei 2 anos em Paris a ver o que é que me rodeava, ainda falei com o Roger Blin para uma encenação no Teatro de la Ville, do Odéon, dos textos do Sade, mas ele achou que a proposta era interessante, mas que já vinha fora de qualquer possibilidade. E aí fui eu tentando descobrir o corpo para os yogas, o zen japonês, cheguei ao budismo tibetano, por aí passei 20 anos e pronto.
Eu me passei para a história mais da gastronomia equilibrada. Et voilà. Et voilà. Je ne sais pas si c'est trop court, si c'est trop long. Não sei, João, o que é que eu esqueci que talvez tenha... há uma coisa engraçada, já agora que estamos no Porto, é porque daqui saiu, e lembrando que está aqui o seu queridíssimo irmão, o João Calvário, o Zé Emílio Calvário, de certa maneira, é um contemporâneo do João Muniz, nestas aventuras aqui é um rapaz algarvio que foi expulso da universidade na crise de 61 em Lisboa e que vem para o Porto, e aqui no Porto vem encontrar na Escola de Belas Artes ainda o António Quadros a produzir. Voltamos àquela história do princípio, e o Zé Emílio chega a Bruxelas em meados dos anos 65, 66, quando nós vivemos esta aventura, e o Zé Emílio ainda participa com alguma dimensão de estética com o António Aleixo, não foi? Fez uns desenhos. Ora, o Zé Emílio Calvário é um dos mais... Zé Emílio Calvário, que depois, em Bruxelas, conhecemos-nos, vai participar também nas vésperas de partir para a Rússia, entusiasmadíssimo por uma bolsa onde ele ia ver os construtivistas, toda aquela geração futurista que, entretanto, ele tinha uma grande curiosidade em descobrir, e abalança-se para essa sua curiosidade estética e dá-se conta que entrou num gulag, coitado. E ficou de lá extremamente saudoso do que comia no Porto. E eu, que nasci no Sul, na ponta oriental do Algarve, e quando começar a subir por Portugal para estudar em Coimbra nos anos 60, o tédio do Salazarete me tinha invadido completamente, que me fez partir o mais rapidamente possível. Eu não tinha passado do Mondego para cima. E porquê é que eu passo o Mondego? Porque, podendo vir a Portugal como vinha, o Zé sabe, em Leningrado, que eu venho a Portugal e pede, por favor, que não esqueça. Eu sabia que ia visitar os meus amigos da Nazaré, os que tinham cantado o António Aleixo à desgarrada e tinha introduzido o fado. Para vos dizer já agora que o Zé Emílio fez há dias a apresentação de um filme para a televisão suíça, onde ele fala, a propósito do fado, do Salazareto. E, por exemplo, dá esta imagem: teria ele assistido com os avós a um casamento onde um jovem oficial do exército, com todos os seus colegas apetrechados de espadas e tudo isso, celebra o casamento, e a certa altura o rapaz é levado pelos colegas para um quarto onde o despem até ele ficar em cuecas, e fica o resto das pessoas na outra sala, as senhoras mais velhas, as senhoras todas, as mais velhas, as mais novas, algumas pessoas de outra idade, e aquele público pediu a uma senhora que cantasse fado. A senhora não queria cantar fado, mas tanto insistiram que ela começou a cantar fado, e cantava fado de tal maneira que se ouviu na sala das cuecas. E vem das salas das cuecas, espavorido, aquela companhia, e o marido da senhora que cantava fado pega na senhora e dá-lhe um par de estalos daquela cerimónia. E dizem as pessoas: mas ela cantava tão bem, ainda pior que isso. Ainda bem que eu lhe dou, e começou-lhe a dar pontapés ou algo assim. Portanto, imaginem o Salazareto, os jovens da nação que iam comandar a nação em África naquela guerra, funcionava assim.
Isto é o Salazareto, na sua dimensão de uma pequena burguesia urbana de Lisboa, à estalada. Portanto, quando o Zé Emílio sai deste Salazareto com toda a impulsão do António Quadros, é por isso que vai dar a Leningrado, com uma bolsa que, entretanto, os países de leste propiciavam. Isto tudo, na minha homenagem ao Porto, é que, estando em Leningrado e sabendo que eu vinha visitar a família e depois os amigos da Nazaré, me pede, por favor, que venha ao Porto, e é assim que eu chego ao Porto, porque ele pedia-me que, por favor, fosse à taberna da Mamuda comer os rojões. O Zé Emílio em Leningrado a pedir-me isto, e portanto é assim que eu cheguei ao Porto, em 1966, 67, e fiquei abismado nesta cidade, com aqueles tonéis de vinho verde, ali no cais, resmas de bacalhau, resmas de Bruxelas, tabernas em cima de tabernas, onde mergulhei neste granito medieval e nesta cidade que, portanto, tinha marcado tanto este jovem algarvio, e o seu irmão, que hoje aqui está, e que, entretanto, tendo ele foi muito mais, teve a sabedoria de se dirigir para o outro lado do canal, para Londres, e lá me aparecer, quando já estava nas gastronomias, com a orelha com um pequeno brinco de ouro, que era a primeira vez que eu via na vida o João com um pontozinho de ouro na orelha, que hoje já cresceu para essa magnífica argola pirata que ele... Isto é 50 anos, e que é engraçado que o João, acaso objetivo, estava no Porto e recordamos, portanto, esta impregnação portuense. Voltamos a essa história do António Quadros, a uma marca muito forte do António Quadros nessa geração. José Emílio Calvário, que eu me recordo de receber em Bruxelas em 1966, antes de partir para Leningrado, recebeu o nosso artista santeiro, que era formado aqui, o Alberto Carneiro, e que o Zé Emílio mostra as fotografias ao Alberto Carneiro, e o Alberto Carneiro fica fascinado por essas fotografias do Portugal Alentejo 54. E, portanto, o Porto, esta cidade onde finalmente eu vim expor isto, teve muitas relações, sobretudo com esta história. Relações que se reencontram hoje mesmo com a presença do João Calvário. Eu dizia que depois, com o Alberto, continuou, então num laboratório de artes plásticas e de experiências psicadélicas, o que produziu-se depois é a sequência. Bruxelas beneficiou destas experiências, que foram levadas sobretudo pelos portugueses que convergiram lá por estes motivos tão diversos. Também foi um momento em que a homossexualidade portuguesa floriu em Bruxelas. Houve uma libertação dos homossexuais portugueses em Bruxelas que antecedeu de quase meio século o que aconteceu depois aqui em Portugal. Portanto, foi um momento extremamente fértil. Esta história nunca tinha sido contada, e a história do Zé Emílio, com a do João Luís, tem depois uma continuação que já não tem a ver com a Beat Generation, mas tem a ver com a dimensão gastronómica, e que eu considero, e já agora vou aproveitar para falar nela, que é o que eu considero um dos momentos mais importantes da arte portuguesa do século passado, que foi a criação, depois do Zé Emílio conseguir sair de Leningrado, recebeu uma bolsa de estudo para a Holanda, o outro lado da Bélgica, para a Holanda, para acabar as Belas Artes. Recebe essa bolsa, e nessa bolsa o Zé Emílio
começa a convidar amigos, colegas, para se cotizarem para fazer refeições das saudades de uma gastronomia que ele tinha e também dos conhecimentos que tinha da gastronomia francesa. Ora, essas sessões, e entretanto o Zé Emílio começa a preparar uma obra de fim de estudo com mais 2 colegas, que era de pegar numa daquelas carrinhas que distribuíam os livros da Gulbenkian, que todos nós conhecemos, e dessas carrinhas transformá-la num mobilhome. Um mobilhome que, de certa maneira, para poder, portanto, viver em viagem, aí toca-se um dos lados da Beat Generation, e repondo como uma obra que era um utensílio para a viagem. Isso foi a obra com que ele participou para o final dos estudos em Haarlem, a Academia de Haarlem. Na altura, entretanto, o homem chegou à Lua, nessa altura, e o que é que acontece com essa prática das sessões gastronómicas que um rico herdeiro da burguesia holandesa sucede que herda uma apreciável fortuna, que, agradecido ao Zé Emílio pelas refeições e experiências gastronómicas que teria feito com ele, propôs ao Zé Emílio que o património que ele acabava de receber o punha nas mãos dele para um projeto que ele quisesse desenvolver. E o Zé Emílio desenvolveu uma coisa que eu tenho muito gosto de falar hoje aqui, porque eu considero que é um dos elos perdidos da arte portuguesa do século XX, jamais falado, que foi que o Zé Emílio concebe, então, um projeto que vai ser produzido por esse holandês e que começa por comprar e restaurar uma casa que tivesse pertencido aos judeus portugueses do século XVI. Aos judeus portugueses que estão na base do desenvolvimento da Holanda, castigados e fugidos da nossa Inquisição, sejam como judeus, sejam como cristãos novos, e, portanto, esta história contada é uma história, quanto a mim, sublime, e que vem na trajetória, depois dessa possibilidade de um carro para viajar sem parar. O Zé Emílio promove o restauro de um prédio dos judeus portugueses do século XVI ou XVII. Enquanto esse prédio é restaurado, o Zé Emílio dedica-se a viajar pela França com a companhia do João Luís, porque aqui nessa altura o João Luís, tendo extinguido o Teatro Laboratório, o João Luís, portanto, com o Zé Emílio, começam a preparar, enquanto se restaura esse prédio, a elaboração de uma cave de vinhos consequente com o que se iria produzir, e ao mesmo tempo o Zé Emílio encomenda a um santeiro de Braga uma imagem de grandeza natural de um São Sebastião cravejado de setas e de uma Nossa Senhora do Leite a 2 santeiros de Braga, um santeiro com todos os atributos, como se fosse para uma igreja, com os dourados, os olhinhos de cristal, tudo o que era necessário. Encomenda faqueiros, encomenda linhos, encomenda mesas, encomenda tudo, as alfaias. E melhor seria o João Luís continuar a contar isto, e entretanto essa obra de arte que começa à volta de uma mesa pela prática de uma gastronomia erudita e popular, e que o leva a que alguém disponha a sua fortuna para que o Zé restaure essa casa, cria esse restaurante a que chamou In Gloria Excelsis Deo. E começaram a fazer cozinha
Imaginem isto na Holanda calvinista, que não come na gaveta, que come em coisinhas que se abrem e que se fecham, a não ser os restaurantes indonésios, que tinham os nasi gorengs e não sei o quê. Na Holanda não havia restaurantes, havia caixinhas de sandes e de fritos. Imaginem numa terra destas o que aparece de uma cozinha erudita e ao mesmo tempo com origens portuguesas e com a santaria portuguesa, este título em latim. Evidentemente que os holandeses não ousavam entrar naquela casa porque pensavam que era uma casa de antiguidades, aqueles santos, e o João Luís e o Zé Emílio, mais a Helena Cabeçadas, a comerem as provas, não é? Isso a certa altura faziam parte do museu, era um museu vivo. Eis que a Amália foi cantar a Amsterdão e perguntou se havia um restaurante português e não sei como. A João, conta melhor isso agora tu. Mas, portanto, chegou. Eu só quero dizer que, entretanto, o João também pode contar isso muito melhor, porque, entretanto, acontece o 25 de Abril, o Zé Emílio pode voltar para Portugal com o João Luís. Acho que o João ainda aguentou o Inglórias Celso Deu, mas eu considero essa experiência como uma das grandes obras de arte submersas da história da arte portuguesa do século XX. É um momento de que já não há vestígios, não é? Entretanto, isso ainda foi trespassado depois, mas já sem essa aventura. Portanto, do António Quadros, e esta linha tangente que se dá com o prego na língua, depois também me permitiu hoje contar esta história com a alegria do João Calvário estar aqui presente e que agora pode acrescentar detalhes, ou o João Luís, que participou acaloradamente nesta história há 50 anos atrás. E essa história, tem a ver com isso, tem a ver com a construção do local de São Pedro. E, portanto, nós só tínhamos uma emenda por dia, com duas entradas, sopa, primeiro, segundo prato, peixe, carne, fruta, doce, queijo, tudo, por aí fora. Era uma coisa assim completa. E isso, pronto, são as grandes experiências de sentados à mesa. A maior parte a gente servia e depois fechava e fazíamos isso com os amigos. Quer dizer, tínhamos assim umas noites de amigos. Uma vez foi o António José Saraiva e com a Teresa Rita Lopes. A gente disse, a partir da gente logo que fecha, os holandeses deitavam cedo, fechava a mesa lá para a 1 ou mais tardar, e a gente depois ficava até às 6 da manhã. Começava-se a preparar. Eu, nessa altura, tinha feito um ano sabático do teatro, 1 ou 2, tinha pensado sair do teatro, depois de todo o conjunto de experiências, para me dedicar, com o Zé Emílio, a essa questão da cozinha. Portanto, nós fazíamos isso, como sempre nessa coisa de laboratório. Portanto, eu fazia a cozinha, tinha um local para trabalhar, o Zé estava de fraco, para servir à mesa, e eu vinha fardado de cozinheiro, branco, não é? Quer dizer, mas tinha o cabelo aqui pelos ombros, uma barba larga e tal. E a Nossa Senhora do Leite. E a Nossa Senhora do Leite ali, punhamos fado, tínhamos fado, São Sebastião havia. E servíamos então essas refeições todas organizadas ao longo de 2, 3 horas. Não é? E, portanto, tínhamos as bebidas todas. Era ver todas as refeições tinham o conjunto de vinhos brancos, tintos, tudo aquilo escolhido. Uma cave com espumantes, vinhos do Porto, depois licores. Tínhamos vindo comprar fundos de licores à fábrica Âncora, à fornecedora da Casa Real. Portanto, ainda havia todo esse material.
E foi isso. E depois veio o 25 de Abril. E, puxa, aquilo, quer dizer, digamos, no fundo não era possível lá continuar, eu também não, e portanto, Zé Emílio, e viemos embora. Mas, portanto, essa construção, digamos, como o Chico disse, em termos dos holandeses, era, se calhar, a coisa mais espantosa. Era as coisas mais... Todas as refeições eram uma instalação, uma vez fizemos quer dizer, com aquela dificuldade de arranjarmos as coisas, quer dizer, vamos fazer um leitão, o leitão veio de óculos, enfeitado, o leão chega à mesa, ficavam assim, depois partir o leitão perante as pessoas, era realmente... existe La Bouffe de Babette, que é um filme Le Festin de Babette. O Festin de Babette ainda não tinha existido, portanto, que é essa história de uma fulana extraordinária que lhe sai a sorte grande e que resolve, que tinha sido cozinheira, só se vem a saber no fim, e que resolve oferecer aos vizinhos daquela... Dinamarca do Norte. Da Dinamarca, portanto, são todos, aquilo como o Dreyer, etc., continuam as mesmas figuras, como ao filme Lourenço, aquela religiosidade, e ela oferece-lhes um festim de comida, não é? Quer dizer, e a gente fazia isso. Fazíamos isso com prazer. Com parâmetros. Preciso lembrar que as amêijoas iam buscá-las a Bruxelas. Sim, a gente fazia coisas que encomendava santolas e coisas a Espanha, que vinham de avião, e muitas vezes íamos de carro buscá-las a Paris, porque elas ainda vinham vivas nos caixotes. Quer dizer, pagava. Glória em Chelsea deu. Glória na Chelsea deu. Era mesmo assim, a gente encomendava, havia um tipo em Bruxelas que dizia: querem fresco? Vivo. Bem, sim senhor, eu mando vir. Tal, o avião chegar, saía de lá durante a noite, e era assim que fornecia. Ainda hoje se fornece restaurantes na Europa, a partir de Espanha, e mesmo do peixe fresco de Setúbal e de Portugal, parte nos aviões às 6 da manhã, para estar às 8 da manhã em Paris, e para ir para os restaurantes e para as pessoas comerem ao meio-dia. O peixe português vai todo para lá. Para os restaurantes, Michelin, 3 estrelas e 2 estrelas, porque servir peixe fresco em Paris, que é português, só nesses restaurantes. Era aí. E, portanto, nós tínhamos isso. Íamos buscar, eu de carro, 2 cavalos, muitas vezes 2 cavalos, fazia aqueles quilómetrozinhos, e portanto, a gente praticava esse prazer, não é? Quer dizer, e isso era realmente, e dar esse prazer perante quem queria correr essas aventuras, não é? Aventuras difíceis, muitas delas, aventuras de comida difícil, sardinha de barrica, que a gente ainda se comprava sardinha de barrica salgada, que os gregos ainda fazem. Nós fazíamos, as entradas eram sobretudo compostas da tradicional cozinha portuguesa, algumas já desapareciam. Com os frangos mortos. A gente fazíamos isso e tal, e portanto fazíamos rojões. Eu fazia uns rojões absolutamente extraordinários, passava um dia inteiro a fazer rojões, fazíamos rojões torreiros, porque vinha a peça inteira, de maneira que dividíamos tudo. E isso era realmente esse grande prazer. Mas isso tinha vindo do Canil, era uma experiência que vinha do Canil. Quando nós montámos o Canil, tínhamos pouco dinheiro, mas tínhamos fome e gostávamos de comer. E o Francisco fala nesses garrafões de vinho, havia uma mercearia espanhola que fiava, porque eu estava no desemprego e só recebia por mês. Quer dizer, e ela fiava, tínhamos um caderno, apontava, e depois lá se ia pagar, e portanto a gente levantava as coisas. E começámos a fazer feijoadas, arrozes absolutamente extraordinários. Íamos e tínhamos essas cabeças de peixe. E outra coisa, que eram os bifes de coração de boi e de vinho, que não tinham valor nenhum, que iam para a farinha. E a gente trazia um coração fresquíssimo.
acabadinho de sair do animal. E chegávamos e portanto, vínhamos de trabalhar às 7 da manhã e comíamos. A primeira coisa era fazer uns bifezitos com alho para a gente descansar, porque tínhamos passado a noite a trabalhar. Portanto, este encontro com o nosso paladar, que foi uma coisa que eu procurei, nunca tinha cozinhado na minha vida, como qualquer português que se preze, homem não entrava na cozinha, não é? Somos todos de uma geração em que nunca ninguém entrou na cozinha, não é? E se fosse algarvio, homem em casa, nem a panela ferve, não é? Um velho ditado, homem em casa, nem a panela ferve. Portanto, nós criamos é de uma memória, portanto, este trajeto é um trajeto feito a partir da memória. E isso é que para nós é simultaneamente uma descoberta, não é? E ela se projeta depois, posteriormente, porque é a partir da memória que nós construímos, que vamos construindo, digamos, um trajeto. Como ao nível depois do teatro, essa memória física que depois fica e desses bares, não é? Porque aquele bar que se fala que era o bar que a gente frequentava, o bar de espanhol, que tinha tablado, onde também os cantores, os travestis, os tipos mais barrocos que cantavam e dançavam fado vestidos de sevilhanas, jamais extraordinários que jamais vi e que agora já não há, quer dizer, e que dançavam flamengo, porque os meus não dançavam, claro, numa Bélgica não era possível, portanto eram os homens que saíam vestidos de sevilhano aos fins de semana e dançavam flamengo, alguns, nem todos homossexuais, andavam ali um bocado descansados, mulheres, filhos e tudo, e saíam vestidos de sevilhanas, com mulheres, filhos, pela mão, e quer dizer, isto era possível naquela liberdade. E nesse bar, que aliás, que era um bar onde a gente ia comer sardinhas assadas, vinham uns amigos de Paris, outros de Amsterdão, o Manuel Dias, o escultor, etc. E a gente dizia, vamos comer umas sardinhas, íamos à 1h, o tipo ainda estava ali, saber se fechava, se não fechava, a gente sardinhas assadas, vinho, e que depois começavam a vir os cantores e os tocadores. Vinham comer, acabar a noite, depois de saírem dos respectivos bares onde tocavam e cantavam. Pelas 3 da manhã, coisa assim parecida. E que então tocavam e cantavam naquele tabuleiro. Aliás, esse bar, isto costumava acabar com o homem que ia buscar da sua produção, pegava assim uma mão, punha em cima da mesa erva e uma coisa, mortalhas. E aquilo acabávamos sempre a fumar uma ervita de produção própria. Caseira. Ele dizia, esta é da minha produção e é o meu quilo que eu vou buscar em Espanha. Eu trazia um embrulho assim de papel de jornal, que estava lá em cima de um armário, e isto era em frente à polícia. A polícia vinha e tal, lá disfarçado. Nessa altura isso era uma inocência em Bruxelas. Isso. Era. E isto, neste bar foi onde era possível, várias coisas aconteceram, o Eduardo Guerra Carneiro, poeta Guerra Carneiro, numa dessas noites de visita a Bruxelas, a gente foi lá e ele acabou a dançar flamengo com um tocador que tocava para ele, para dizer a poesia dele em portuguesa, e acabou nu, em cuecas e etc. E a gente trouxe o rapaz, o Eduardo Guerra Carneiro, que é também, de certa maneira, um representante à sua maneira destas emergências da Beat Generation na Tracejado, numa imigração portuguesa. O Eduardo Guerra Carneiro, aliás, já faleceu, poeta suicidado. Caiu da janela, lançou-se da janela em Lisboa. E, portanto, isto era tudo possível e era um ambiente, quer dizer, hoje, se nós olharmos para a Europa ou mesmo para a Bélgica, isto, e tem muita consequência na medida em que nós vivíamos realmente no mundo à parte. Não era possível nós criarmos um circuito onde havia uma compatibilização, não é? Onde os paradoxos eram totais, quer dizer, nós éramos portugueses, aqui
era uma convivência, foi uma convivência da liberdade e com um poder de criação que hoje está muito mais limitado, não é? Não se falou na homossexualidade, falando no Zé Álvaro Moraes, digamos, no Alberto, falando nessa gente que convivia connosco. Havia uma parte dos portugueses que achavam que não era bem vista, claro, mas havia outra parte desses artistas com a qual nós convivemos durante muito tempo, quer dizer, foi aí que nós cimentamos essa amizade, quer seja cineastas. Isso marcou a Bruxelas dos anos 60, a Bruxelas dos belgas, marcou, e depois o Inglórias Chelsea Deus, em Amsterdão, marca como instalação e obra de arte num país calvinista. Imaginem o que é o São Sebastião cravejado de setas e a Nossa Senhora do Leite à beira de uma refeição. Isto nunca foi contado, porque o Zé Emílio é uma pessoa muito púdica e que nunca expôs nada na vida dele, nunca se apresentou em lado nenhum e, pura e simplesmente, essa obra, de certa maneira, numa dimensão mais ligada à cultura portuguesa, manifesta um dos apogeus dessa presença de uma imigração, de toda uma geração, que é a geração de há 50 anos atrás, que saiu e que produziu elementos extraordinários que merece a pena de serem evidenciados e contados. Para mim, o Inglória é um marco da arte portuguesa do século XX. Não está registado, não sei se o João tem alguns registros, mas essa história merece de ser contada. Olha, por ti. Continuou, nós viemos embora para Portugal e o João depois ficou mais. E quanto ao prego da língua, pois. Mas o que aconteceu. Já tinha morrido. O espírito da instalação, quer dizer, digamos, aquilo que nós falamos e que o Francisco também falou, que digamos que essa seja a experiência do teatro, quando estava ou se ficava formal, íamos para os festivais europeus e americanos, quando se entrasse no formalismo deixava de ser esse interesse da experimentação, deixava de ter um interesse da vida, não é? Passava-se a viver. Não, havia um risco, João. Claro, evidente, claro que havia vários riscos. O restaurante é um pouco a mesma coisa, que também não podia continuar. Depois do 25 de Abril aquilo não podia continuar. Aquilo era uma obra Era uma obra em construção e que se construiu. Era uma obra em construção que ficou. Que se produzia todos os dias, não é? Eu acabei por ir para o restaurante porque me pediram várias vezes, eu fui vários fins de semana de Londres para Amsterdã para cozinhar leite. E porque o holandês que tinha cozinhado para nós, eu ficou com o restaurante nas mãos, sem português nenhum. Eu queria ir de Londres para Amsterdã para cozinhar leitões. Eu fui umas 3 ou 4 vezes e parti pelo trabalho e disse: bem, tu não queres vir para cá e tratas tu da direção do restaurante? E eu aceitei, mas aceitei já com um projeto outro. Já de fazer um restaurante mais ou menos rentável, mais ou menos para holandeses, e onde continuei com alguns experimentos portugueses. Para dizer o arroz de cabidela, os frangos eram mortos na nossa cozinha, e quando os holandeses me perguntaram: isto é tão bom, como é que se faz isto? Digo: com licença. E a cozinha fazia um frango vivo. Dizia: corta-se aqui, aproveita-se o sangue. Isto ficava horrorizado. O que é que sucedeu essas imagens dos chanteiros? O que é que lhes aconteceu? Não sei, acho que foram vendidas. Perdeu-se? Não sei. Eu depois vi-me embora, porque o meu pai ficou doente, eu vou embora. Depois o Gerrit depois, como os Santos, ele levou os Santos para casa, e quer dizer, os Santos em casa era assim. Compra a mão, pega uma mão,
E de maneira que ele acabou por liquidar os santos. Vendeu os santos, quer dizer, ter uns santos daqueles em casa, na Holanda, quer dizer, não podia lá ir ninguém, não é? Quer dizer, sai alguém a casa. Como marca dessa instalação, chegar a esses dois O santos. restaurante ainda teve uma grande aceitação, ainda saiu. É preciso ver que estes santos eram absolutamente extraordinários. Tinham sido encomendados por um amigo também, o arquiteto, o Manel, não é? Foi o Manel que tratou disso. O Manel Madeira. O Manel Madeira é que veio a Braga e então conduziu um santeiro e esse santeiro era o criador da Nossa Senhora de Fátima, nem mais. Era aquele considerado um grande santeiro que tinha como criador da Nossa Senhora de Fátima, a partir das descrições que tinha feito, tinha criado as primeiras Nossa Senhora de Fátima, aquela a imagem que conhecemos hoje, e tinha esse São Sebastião, que era a coisa mais extraordinária do mundo, aquele estar amarrado, cabejado de setas, com a maior felicidade deste mundo, e os olhos em alto. Acho que isso existe poucas, 2 ou 3, e era essa imagem que lá está. As pessoas entravam e davam com aquele prazer imenso da tudo. O São Sebastião, É verdade. que era o padroeiro das Forças Armadas. Assim, Ainda por cima. e os holandeses perguntavam mas porquê São Sebastião? Eu dizia porque é Portugal há uma canção que diz Sebastião como Eu tinha, portanto, mesmo, digamos isso, além da comida, da ordem, dos talheres serem de prata em Portugal, Dom José, da Loiça ser Estalé, tudo aquilo tinha sido encomendado, tudo aquilo tinha sido escolhido, tudo aquilo era um desfiar, digamos, um prazer digamos, de toque, do som, e a música era estudada conforme as refeições. Claro, temos música portuguesa, sobretudo muita música espanhola, flamencos, etc. E isso era. E portanto, mudava-se de música e de disco. E daqui a refeição. Era estudado, que a gente fazia, digamos, experiências com esta refeição, para além da música, foi uma não perturbada. Era feito operativamente. Alguma parte saiu da fortuna. Não, quando pagavam. Quer dizer, a não ser aqueles. Não, pois. Não, a não ser aquelas refeições que nós fazíamos com os amigos e as pessoas com que convidávamos, porque entrava no lar dentro do quadro das experiências, ou seja, nós experimentávamos um menu, convidando pessoas para comer, para beber, para a música e tal, só que tínhamos de experimentar, não podíamos comer tudo. Quer dizer, portanto, não podíamos. Quer dizer, a gente ao longo das horas fazia um esforço. E, portanto, convidávamos as pessoas para. E dissemos, pronto, este menu combina bem aqui, bem ali. E já sabíamos como havíamos de cozinhar para obter aquilo. Era estudo. Era estudo.